Boa noite. Pronto. Boa noite, pessoal. Vou tirar a máscara aqui também. Então, pessoal, primeiro, obrigado pelo momento, pela oportunidade de estar conversando com vocês. Sou Gabriel Gurgueira, CEO da Mercadap. Eu sou a Larissa, mas eu achei que a gente ia se apresentar, não era? Fica à vontade, fica à vontade. Não foi muito ensaiado, hein? Eu sou a Larissa, a minha formação vai ser meio repetido, né? Então, vou falar logo pelos dois um pouquinho. A minha formação e a formação do Gabriel é na área de informática. A gente fez técnico de informática no IFCE, acho que vocês conhecem, a antiga escola técnica, né? E, depois disso, a gente participou do Apple Academy. Depois o Gabriel vai falar um pouquinho melhor sobre isso, para vocês terem uma noção. Acho que é bem legal, um projeto também de inovação, né? E, depois do Apple Academy, a gente foi para a UFC fazer sistemas e mídias digitais, da qual não terminamos por causa da Mercadap, né? Então, mais ou menos essa é a nossa formação. O Gabriel tem um pouco de história também na área de supermercados, ele vai falar um pouquinho também. E o histórico que eu tenho de diferente dele, né? Ele tem de supermercado diferente de mim, e o que eu tenho de diferente dele é na área de design e jogos. Então, foi uma área que eu acabei seguindo um pouco, animação, modelagem 3D, e aí ajudou um pouco nesse processo de empreendedorismo. A gente tem um pouquinho de diferença, né? Porque a gente era fundamento muito igual, né? Mas aí o Gabriel vai falar um pouquinho aí dele e de como começou esse momento inicial da Mercadap, né? Boa, pessoal. A gente até vai ter a oportunidade para falar um pouquinho sobre esse processo de ter skills semelhantes, né? Com sócios com skills semelhantes. Mas minha primeira experiência profissional foi em supermercado, né? E com 14, 15 anos, tive uma experiência ali de férias, de ser empacotador, de ser caixa. Minha família tem supermercado, então tinha essa facilidade de acesso. Naquela época, um negócio informal, né? Mas para a gente tirar um trocado para comprar de refrigerante, né? De salgadinho. Mas eu cresci muito próximo dessa realidade. Tanto quando também, ao completar os 18 anos, né, não passei na faculdade em uma primeira oportunidade e fui de novo para o segmento de supermercados, só que dessa vez com uma pegada diferente, né, podendo navegar ali por todos os setores que eu tinha um pouquinho já que tinha essa oportunidade, acabei aprendendo bastante coisa. Então, fui tanto da parte administrativa, a parte de TI, a parte de financeira, a parte de depósito, a parte de compras. Então, tudo que tinha um pouquinho dentro de um supermercado, eu tive a oportunidade de conhecer ao longo de mais ou menos 1 ano e meio de trajetória que eu estive por lá. E o outro background, como a Larissa falou, era a parte técnica. Então, a gente cursou informática no IFCE e, em paralelo a isso, a gente, mais ou menos na mesma época, né, um pouquinho depois, eu encerrei a minha participação no supermercado, a gente entrou na faculdade e aí tivemos a oportunidade de ser convidados para a primeira turma do Apple Academy, né? Na época era BPID, a gente fez o processo seletivo e acabamos sendo selecionados. É importante mencionar o BPID aqui, só porque foi o grande propulsor do início da Mercadap, né? O BPID ele é um programa da Apple, da gigante americana, de fomento a desenvolvimento do iOS, que é a tecnologia da Apple como um todo. Então, durante 1 ano e meio, a gente estava dentro do BPID, sendo capacitado no conhecimento e desenvolvimento do iOS, e aos últimos 4 meses do programa, a proposta era que a gente fizesse uma tecnologia, um aplicativo que pudesse vir a mercado. E foi lá onde a gente começou a conectar o background que a gente tinha no supermercado e essa noção de tecnologia, né? Quer falar um pouquinho de como é que consolidou a ideia como um todo, Larissa, a experiência? Bora. A gente tinha que entregar no Apple Academy um projeto, era basicamente isso. E a gente estava pensando, a gente é casal, tá? Nós casamos, inclusive no ano que fundamos a empresa. Loucura total, a gente era 100% louco. Mas deu certo as duas coisas, a empresa e o casamento. Mas foi uma grande loucura fazer tudo junto. E, nesse momento, aí, a gente passou por uma situação dentro do supermercado. Gente, aconteceu tudo que podia ter acontecido nesse dia, tudo. Sabe o que é tudo? A gente comprou, era queijo, presunto, pão, era para fazer um lanche, assim, umas 6 horas da noite, a gente tinha acabado de sair do Apple Academy, e a gente já estava decidido que a gente ia fazer um aplicativo de casamento, para a pessoa dar presente online e tal, e era mais ou menos isso. Mas a gente passou um estresse tão grande, foram quase 2 horas que a gente passou no supermercado para fazer uma compra de 3 itens no caixa rápido. Era o caixa rápido, tá? Detalhe, né? E não foi nada rápido, e teve vários estresses, até mesmo, vocês vão saber qual supermercado quando eu disser isso, mas até mesmo a mulherzinha do Patins teve que aparecer para tirar o dinheiro do caixa, que tinham lotado e tal. A gente, caraca. E aí, nesse momento lá, a gente estava tranquilo, né? Não tinha aula nesse dia, a gente estava tranquilo, mas a galera não estava tranquila. Era 6 horas da noite, tinha muita gente estressada, criança chorando, então um grande auê, assim. E a gente falou, cara, não é possível que não tenha outro jeito de fazer isso aqui. Não é possível. Até existia, a gente liga para o mercadinho e pedia água, né? Mas era basicamente isso, não existia outra coisa.
E o iFood, na época, isso foi em 2015, né? Isso. 2015, o iFood estava começando aqui em Fortaleza, já estava fazendo isso, a gente falou, já se pede pastel, né? Será que a gente não consegue pensar em algo nesse modelo? Então, foi aí quando a gente saiu com esse insight de montar um supermercado, começamos a fazer um supermercado online, um aplicativo para isso, e aí a ideia do aplicativo de casamento foi para o lixo, e a gente começou a pensar um pouco nisso, e foi daí que nasceu a Mercadap, foi quando a gente começou a desenvolver ali as primeiras linhas de código, né? Da Mercadap até... Agora vai tudo. Boa. E aí, acho que a Larissa falou que a gente é meio louco, então agora já tem terreno aberto para falar qualquer coisa, né? Então, só que a primeira ideia ela não era o que a Mercadap é hoje, né? Acho que a gente pode dar um saltozinho para o final para depois voltar até aqui. Hoje a Mercadap é solução completa para supermercados que queiram vender online, em termos de tecnologia. Então, a gente entrega tanto o aplicativo ou o site com a marca própria do supermercado. Aqui em Fortaleza, por exemplo, Super Lagoa, Pinheiro, Centerbox, São Luís, tudo são clientes nossos. Toda a tecnologia que eles utilizam para vender para os consumidores deles, na verdade, a tecnologia Mercadap com a cara deles, né? E, além disso, além da tecnologia para o consumidor final, a gente também entrega tecnologia para a logística, para a separação do aplicativo, das vendas pelo app, né? Porque, quando a gente fala para o supermercado, a gente fala de um volume de compras de pelo menos 25 itens em média. Então, o processo logístico de separação ele é oneroso, e a gente também entrega tecnologia para deixar isso mais assertivo. Além disso, a gente também entrega toda uma integração com o ERP e o PDV, né, que são os sistemas que a loja já utiliza, então absorve estoque, absorve preço e fica sincronizando isso na tecnologia. E entregamos também um catálogo de mais de 250 mil produtos de supermercados cadastrados, que a gente trabalhou ao longo dos 5 anos. Né, no meio dessa loucura, a gente fez isso manual, item a item, né, uma construção que a gente fez. Hoje ela é 250 mil, mas no começo... acho que até as primeiras madrugadas rodando isso para chegar em 10 mil itens, para ter um mínimo viável para ir para o mercado, foi basicamente com 2 pessoas ali. E a gente também agrega um serviço de assessoria, que a gente entendeu no meio do processo, como uma boa startup vai tendo que se adaptar, né, que tecnologia era só um dos problemas, né? A maioria dos supermercados não tinha preparo nenhum e nem conhecimento para atuar online com relevância, e a gente já tinha apanhado um pouquinho na trajetória para poder ajudar também nessa questão. E aí, lá em 2015, a primeira concepção de ideia era a gente vai fundar o primeiro supermercado 100% online do Brasil. Mas seria isso, né? Não é o que a gente oferta hoje, né? Então, a ideia era a gente seria uma dark store, basicamente, com mercadoria, e toda a experiência de compra seria resolvida pela gente. A gente não só faria o que a gente já faz hoje, como a gente também separaria e entregaria o pedido na casa do cliente, né? Para isso, a gente precisava de um supermercado parceiro, a gente tinha algumas boas conversas. Foi assim que a gente lidou e apresentou o projeto final do programa, mas, na prática, não foi assim que a gente foi ao mercado. Na hora que a gente tinha a pretensão de começar, em janeiro de 2016, o supermercado, que era nosso parceiro, chegou e falou, olha, não dá. Do jeito que vocês estão querendo, eu não consigo dar um apoio, eu vou focar na minha operação, não estou disposto a inovar isso com vocês. E aí a gente pegou de surpresa, né? Basicamente, tanto eu quanto a Larissa, a gente vinha de família de classe média baixa, a gente tinha necessidade de trabalhar e a gente tinha... O programa ele pagava para a gente aprender, então, durante um tempo, a gente juntou ali R$400 por mês para se manter nos 3 meses, naquela visão brilhante, né, de que em 3 meses estaria tudo resolvido. E aí, então, a gente... Peraí, a gente achava que em 1 ano ia ficar milionário. Exatamente, né? O Zuckerberg ia perder a feia em 1 ano. Aí, então, a gente... Uma vez que o supermercado deu para trás, a gente foi pego de surpresa. E o que a gente tinha naquele momento não resolvia a necessidade de ter um supermercado por trás. E aí a gente voltamos para o mercado de trabalho. A gente tinha uma necessidade de trabalhar e voltamos, então, para o mercado de trabalho. Eu, na posição de prestar agora suporte para 6 lojas simultâneas de supermercado, e a Larissa também estava fazendo o que naquela época? Eu era freelancer, eu acho. Não lembro. Né? E aí, então... Só que voltamos para o mercado, mas com aquele incômodo. Pô, a gente construiu um negócio legal, a parte que está pronta é uma parte interessante. A gente sabe que o produto ele é uma dor, o consumidor final tem essa dor, não tem uma outra opção, e a gente entende que faz sentido, de alguma forma, viabilizar para colocar isso no mercado. E naquela época a gente tinha alguns equipamentos, né? Na verdade, a Larissa tinha um equipamento que acontece a história, Larissa? Eu tinha um notebook gamer, porque assim, a gente era gamer até o dia que fundou a empresa. Não deu mais para ser gamer. E eu tinha um notebook gamer e a gente precisava fazer o desenvolvimento de algo mais robusto para ir ao cliente, né? Porque até então era a gente que ia separar as compras, então podia ser uma linha de código, né? A gente ia saber o que tinha sido pedido ali.
Mas no momento que a gente resolveu levar isso para o mercado mesmo, a gente precisava que não ia ser mais não ia ser mais o nosso supermercado, né? Ia ser o supermercado que ia separar a compra do cliente dele. E aí a gente precisava de um visual para ele, a gente entendia de front, né? A gente entendia de aplicativos, a gente não entendia da parte de back. E aí a gente pagou um colega nosso e a gente não tinha dinheiro, eu falei assim para ele, olha, eu tenho um notebook gamer, troca. Foi quase isso, né? E aí a gente vendeu esse notebook em troca desse trabalho, né? E a gente conseguiu lançar aí a primeira versão do nosso sistema de back, né? Que hoje, inclusive, é o nosso forte, né? Nesse começo aí, vendendo esse notebook gamer. Então, uns 5 meses depois da saída do projeto, a gente trabalhando no mercado mais com essa inquietação, né? No meio desse caminho, pagamos alguém que fez o que a gente entendia como o mínimo necessário para que a gente pudesse ir para o mercado com um novo modelo, que aí seria um marketplace de supermercados. E muita gente conhece a Mercadap até hoje como um marketplace de supermercados, né? O aplicativo Mercadap, que eu entro lá abaixo e tem diversos supermercados que eu posso fazer a compra. Hoje a gente até atua de maneira diferente, mas foi assim que a gente entrou no mercado propriamente naquele maio de 2016 agora, né? E aí, super engraçado, que quando a gente entra no mercado em maio de 2016, a gente tem um estabelecimento, que é um supermercado, basicamente um mercadinho da Vila Peri. A gente atendia 5 bairros de Fortaleza e a gente, quem fazia na prática, né, um dos âmbitos que a gente teve que negociar com o proprietário para conseguir fechar com ele de ser o nosso primeiro cliente, é que a primeira semana de operação era a gente que ia tocar. Então, a gente ia estar dentro da loja fazendo toda a separação. No fim do dia, eu passei um mês lá, né? Mas eu não tinha pedido na primeira semana. E aí, dentro daquele belo modelo de MVP, né, a gente, na época que lançou o aplicativo, não, vamos lançar, dá para lançar, a gente vai lançar sem nenhuma sincronia de estoque, né? Naquela época, o supermercado, a gente falaria, ou o produto está disponível ou está indisponível. A gente faz isso manualmente. A gente vai lá e marca, disponível ou indisponível, né? No primeiro dia, a gente percebeu com um pedido que era completamente inviável disso acontecer, né? Então, é o MVP na prática, né? Cara, isso aqui tem que estar resolvido para amanhã. E aí, como é que a gente faz? Vamos lá, programa em cima disso. Como é que a gente começa a consumir? Não faço ideia de como faz uma integração para puxar isso do sistema. Mas a gente gera uma planilha de Excel. Então, beleza, vamos consumir um Excel que vai atualizar isso mais rápido na aplicação. E assim a gente vai, naquele bom e velho modelo de interação. A primeira semana aconteceu, né? A gente até hoje lembra assim, que o primeiro pedido ele aconteceu em um condomínio que a gente, no final de semana anterior, tinha ido lá com diversos panfletos, porque era isso que a gente fazia no final de semana, né? A gente chamava os amigos para dar um rolê, botava 5.000 panfletos na mão de cada um e vamos rodar, né? E a gente tinha entrado num condomínio que a gente tinha pedido acesso, o porteiro, por alguma razão, liberou, né? E aí a gente entrou e subiu lá 4 condomínios, metendo o panfletinho debaixo de cada porta. E aí, na semana seguinte, quando a gente começa a operação, tivemos o primeiro pedido, separado pela Larissa, né? E entregue pelo estabelecimento que tinha se proposto a fazer a entrega, né? E aí foi um primeiro ano de muito conhecimento, foi de entender essa interação realmente, de onde é que o produto precisava melhorar, já um pouquinho na prática, mas de uma maneira que fosse viável, né? E a gente foi angariando as melhoras, né? E em mais ou menos um mês depois começa a sair aquela matéria, jovens da faculdade do Ceará desenvolvem aplicativo para supermercado, né? A gente começa a ter um pouquinho de procura, alguns supermercados que vêm e buscam a gente, mas supermercados de pequeno porte, né? E aí a gente encerra mais ou menos ali, a gente vai caminhando no final do ano de 2016, a gente está com 5 estabelecimentos, atendendo mais ou menos 15 bairros de Fortaleza, muito da região da Parangaba, descendo ali para o Siqueira, era mais ou menos essa área da cobertura, a área mais periférica, né? Até a área que a gente entendia que era menos estratégica para a gente, porque tinha menos demanda da moeda tempo, que era basicamente isso que a gente oferecia, né? A proposta de valor para o consumidor era tempo. Então, mas era por onde a gente conseguiu começar de alguma forma e foi fazendo a linha de crescimento. E aí o que é interessante, né? Eu e a Larissa, a gente já tinha skills semelhantes, desenvolvedores, basicamente. O nosso terceiro sócio era desenvolvedor, né? O quarto, aí a gente contrata uma pessoa, ela era desenvolvedora. E a nossa quinta contratação, adivinhem? Mais um desenvolvedor. A gente imaginava, era isso que a gente entendia, né? Então, tudo se resolveria com tecnologia e com produto. Quando a gente começa a ter 3, 4 meses de mercado, a gente vê que a gente não entende nada de marketing, a gente não entende nada de comercial, a gente não faz ideia de como é que se vende, a gente não faz ideia de como é que coloca esse produto. Tirando a primeira matéria que deu ali, trouxe um ou outro cliente, a gente não consegue prospectar mais nenhum cliente novo, a gente não está conseguindo crescer, e começa a bater aquele desespero. Pô, a gente tem que girar algumas chaves aqui, porque a gente
não entende exatamente, né, como fazer essa questão tracionar. Eu lembro que a gente tinha um investidor familiar na época, né, e ele, não, vamos fazer marketing, vamos botar uma coisa para rodar. A gente tinha uma dificuldade que o marketing ele tinha que ser localizado, porque a gente só atendia uma área da cidade, e a gente pensando o que fazer, não, a gente atende uma área mais ou menos próxima do Norte Shopping Jockey, né, se vocês conhecem lá o Norte Shopping Jockey, aquela área da Parangaba, aquela área, o pessoal do Siqueira geralmente se desloca para lá, então vamos fazer uma campanha no Norte Shopping Jockey, porque é um negócio mais focado. E aí a gente vai lá e gasta uma grana, uns R$10.000, que na época era praticamente todo o nosso orçamento do ano, né, para o marketing, para fazer uma campanha que a gente, não, essa campanha vai ser fantástica. A gente vai colocar um painel de 2 metros com uma menina caindo do teto com um celular gigante segurado, né, com o nosso aplicativo e baixa o Mercadap e peça para o mercado de casa. Vai ser um negócio fantástico. A gente patrocina isso, faz um material gráfico magnífico, e aí, no dia que é colocar lá no shopping, a gente vai para lá. E aí a gente começa a olhar para esse negócio, caraca, ficou massa, ficou irado, o negócio está gigante. Está na frente da escada rolante, o pessoal desce e vai dar de cara com isso. E a gente ficou uns 10 minutos olhando e falou, meu irmão, ninguém olha, tem uma mulher caindo do teto, com um celular gigante e ninguém olha, né? E aí começou a bater aquele desespero também, de realmente a gente não entende bulhufas do que a gente está fazendo nessa outra linha de segmentos. E aí, nesse momento, a gente começou a mudar um pouquinho de para onde a gente olhava, né? A gente tinha um produto muito bom, a gente como a gente tinha uma equipe de desenvolvimento boa e a gente era desenvolvedor, a gente entendia muito bem sobre isso, e aí eu comecei a orientar meus estudos para comercial, a Larissa começou a orientar os estudos delas para marketing, a gente começou a tentar preencher os gaps que a gente tinha de conhecimento naquele momento. E aí, 2016 termina e, basicamente, o que a gente tem é, em 6 meses, 7 meses de operação, uma empresa que faturou, no ano, R$3.200, né? No ano, com 5 pessoas para pagar, com dinheiro acabando. E aí, o investidor da gente era uma pessoa física e falou, cara, não vou botar mais dinheiro nisso, não. Sigam em frente, né? Boa sorte para vocês. E aí a gente vai buscando outras fontes de investimento, outros familiares. Na época, a gente não entendia nada de startup, né? A gente pode até dar um jumpzinho ali para fevereiro de 2017, que foi justamente a entrevista da Casa Azul, é onde a Casa Azul entra no jogo, né? A gente, entrevistado para a primeira turma, eu lembro do Rafael, né, na época, um dos diretores, um do chefe de operação da casa, entrevistando a gente, perguntando, bom, vocês são uma startup, né? Aí a gente fala assim, o quê? Não, startup, um negócio dinâmico, né, para inovação, com foco em escala, uma proposta nova, disruptiva no mercado. Eu falo assim, se você está dizendo, a gente pode ser uma startup, é bom que a gente seja, né? Se for bom, ganha ponto com vocês. Então, a gente é uma startup, né? Mas a gente tinha um produto legal, a gente tinha uma base de clientes que estava gostando do que a gente estava ofertando, e aí a Casa Azul viu que fazia sentido começar a trabalhar com a gente, porque o grande gap que a gente tinha era justamente de conhecimento, né? E o mais engraçado era que a gente perguntou assim, mas beleza, como é que vocês conheceram a gente? Porque tanto eu quanto a Larissa, a gente não tem um perfil mais social do mundo, de estar em todos os eventos, e a gente nem sabia sobre o ecossistema de startup como um todo. E aí eles falaram, não, teve um dia que eu fui no Norte Shopping Jockey e eu vi lá uma pilastra com uma mulher de ponta cabeça, e aí eu vi o telefone de vocês, aí a gente, para alguma coisa serviu, né? Então, e aí a partir de agora a Casa Azul entra na nossa história. E aí o que acontecia? A gente sempre foi sedento por conhecimento. A gente sabia que a gente sabia de coisa de produto, uma parte, mas a gente não sabia de nada do que a gente precisava saber além desse ponto. E aí foi onde a Casa Azul conseguiu potencializar a gente, né? O programa de mentorias, a gente ter acesso ao ecossistema, a gente começar a conversar com outras startups que estavam um pouquinho mais maduras, o pessoal da Agenda Edu ajudou pra caramba a gente. Então, a gente se conectar com esse ecossistema através da Casa Azul foi realmente uma virada de chave. E 2017 foi mais fácil por isso? Não, né? Nem um pouco, né? No final das contas, 2017 foi o ano mais difícil na Mercadap. Quando eu posso falar assim, já com a taxa de lucro, a gente fala, 2017 foi um ano de nadar em merda, né? A gente estava no oceano de merda e a gente não conseguia se livrar disso. Mas a gente descobriu diversas formas de como fazer o negócio não dar certo, né? E a gente, pouco a pouco, começava a ser mais qualificado para enxergar essas coisas, né? Então, foi nesse ponto que a gente conseguiu uma boa parceria ali com a Casa Azul. Eu acho que tem um ponto legal aí da Casa Azul, é que
A gente, no momento, acho que o AF trouxe aí, né, que tinha os 250 mil reais de marketing, né? E para a gente, o que brilhou o olho foi isso na hora, né? A gente falou, caralho, 250 mil reais é o que falta para a gente ficar milionário, porque o plano de ficar milionário era recorrente, né? E aí a gente, caralho, é isso aqui que falta, jornal O Povo bombou, né? Só que a gente não sabia o quanto, na verdade, a empresa não precisava de marketing, ela precisava de bons empreendedores e a gente estava falhando nisso. E eu acho que isso foi um ponto assim muito importante da Casa Azul. Toda vez que eu falo, gente, 250 reais de marketing foi só um bônus. O que foi mesmo aqui foi esse processo que a gente passou. Então, acho que desde o momento do que o Gabriel falou, né, a gente saber primeiro que era uma startup, a gente entender o que a gente estava fazendo, as oportunidades que a gente tinha, entender o que a gente tinha de próximos passos, foi assim sensacional para a gente precisava disso. Então, acho que o que a Casa Azul fez pela Mercadap foi a formação de um empreendedor que a gente precisava ser. Nós éramos desenvolvedores, a gente não era empreendedores, e a gente aprendeu a ser empreendedor muito por esse processo que foi junto com a Casa Azul. E eu acho que eu acho bem legal falar isso, porque a gente foi por um propósito, mas, na verdade, o que deu o resultado para a gente foi outro, né? E, conectando a isso também, eu acho que tem mais pontos aí da jornada à frente, que a gente vai falar ainda, mas eu acho que o que transformou muito a Mercadap no que ela é hoje foi a gente aprender a responder o que o cliente precisava, o que o mercado precisava. A gente era muito apegada à solução, porque a gente era desenvolvedor. Então, era o que a gente fez ali, era o meu código, era aquela coisa nossa, né? E aí, com esse processo de aprender a empreender, de olhar para o consumidor, olhar para o cliente, a gente entendeu que não é o produto, não é a solução, é o problema. E a gente aprendeu a amar o problema. E a gente foi se adaptando muito. Então, todo o processo da Mercadap foi de mudanças, né? E essas mudanças se tornaram muito mais fáceis, porque a gente não ia fazer essas mudanças se a gente tivesse apegado ao nosso código, né? Eu acho que isso foi muito importante. Boa. Então, 2017 termina, e a gente com um pouco mais de bagagem, mas entendendo, ainda apegado ao modelo de marketplace, a gente tinha um pouco mais de supermercados naquela hora, estava conseguindo cobrir Fortaleza inteira, mas com algumas marcas que não eram tão relevantes, né? Só que no final do ano, no todo, a gente entendia ainda que o resultado estava muito aquém do que a gente idealizava, né? Do que a gente imaginava que era o adequado. A gente estava com mais ou menos uns 8 supermercados, não, uns 15 supermercados parceiros, tinha atuação em Fortaleza e Maracanaú, mas sentia que precisava mudar, porque principalmente a parte financeira do negócio não rodava, né? A gente estava com essa tração, mas a gente monetizava 2% do que se vendia por meio da aplicação. E 2% do que se vendia era irrisório, né? Porque, no final das contas, a gente transacionava 0,01% do que o supermercado fazia no físico, ele fazia no online. Naquela época era um negócio completamente embrionário. Existia uma minoria que fazia isso e uma minoria ainda menor que fazia isso bem feito. Então, na prática, a gente não conseguia entregar resultado, o financeiro do negócio não rodava. E aí, a gente entra em 2018 no negócio, olha, ou a gente consegue girar essa chave, ou a gente tem uma preocupação, porque a gente largou a faculdade, a gente entrou de cara aqui no maior estilo loucura mesmo, porque não existia um embasamento, né, a não ser a muita vontade de fazer dar certo, que justificasse a gente meio que sacrificar algumas coisas como a gente colocou. E aí, em 2018, lá em fevereiro, a gente tem uma mentoria na Casa Azul do Davi da Agenda. Davi hoje é o atual CEO da Agenda Edu, né, e ele fala para a gente o seguinte, cara, o que é que vocês são bons? A gente fala, a gente é bom em tecnologia. E o que é que o negócio de vocês demanda? Não, no marketplace demanda de muito dinheiro, demanda de muito marketing. Vocês têm isso? Não, a gente não tem isso. Né? E se vocês não conseguem fazer algo com o foco do que vocês são bons, e a gente, desde o lançamento do produto, já tinha pensado ele no modelo de white label, que era a possibilidade da gente emitir um aplicativo com a cara do supermercado. E a gente tinha pensado nisso porque, em algum momento, o Pão de Açúcar ia se interessar e a gente ia fazer isso para o Pão de Açúcar, exclusivamente. Né? Mas estava lá, desde o começo. E aí, a gente, cara, por que a gente não coloca isso para rodar? Né? Na mesma época, um cliente da gente falou, olha, tem alguém me oferecendo aqui a possibilidade de ter um aplicativo meu, eu estou interessado. Aí eu, não, vamos fazer o seguinte, daqui a 2 semanas a gente entrega o teu aplicativo. E foi isso que a gente fez. A gente trouxe a tecnologia, emitiu o aplicativo. Na hora que a gente emitiu o aplicativo com a cara do lojista, um lojista que estava com a gente há 1 ano, imediatamente ele dobrou as vendas dele. Por quê? Porque quando ele estava no modelo de marketplace, ele olhava lá e via outros supermercados. E ele não queria divulgar isso de nenhuma forma. A gente, na prática, não tinha dinheiro nem conhecimento para tracionar um modelo de marketplace. Então, a gente também
era inassertivo na entrega de resultado. A gente conseguia fazer algumas coisas, mas o resultado era pequeno. Na hora que a gente deu um aplicativo dele, imediatamente ele colocou na loja inteira, tudo quanto era anúncio, ele começou a divulgar em outdoor, ele começou a tracionar aquele canal de venda, porque entendia que aquele era o canal de venda dele. Então, imediatamente, a gente teve, num mês, o dobro, no outro mês ele dobrou de novo, e a gente viu que, em um espaço de 2 meses, a gente tinha um negócio que era o mesmo negócio, mas era 400% mais rentável. Então, a gente falou, pô, tem um negócio aqui, vamos começar, então, a entregar essa versão para todo mundo. E, na prática, a gente começou a girar isso. No que a gente girou, começou o pessoal começou a tracionar, fazer marketing. Aí, de imediato, o Pinheiro, o supermercado, foi uma conexão que a Casa Azul fez também com a gente. A gente já tinha conversado com eles antes, mas sem a proposta do white label, né? Sem a proposta do aplicativo próprio. Não tínhamos chegado a um fechamento. Nesse novo modelo, eles viram uma atração interessante, tiveram interesse, e aí conseguiram efetivamente fechar com a gente. E a partir do momento que a gente trouxe o Pinheiro, o crescimento orgânico de 2018 foi fantástico, né? A gente podia focar naquilo que a gente era bom, que era produto, né? Tecnologia, era aquilo que tinha colocado a gente no mapa desde o começo, e, ao mesmo tempo, os supermercados faziam a comunicação com os seus próprios clientes. Quer falar um pouquinho? E aí, depois disso, 2018, a gente foi assim, quase efeito dominó. Supermercado é efeito dominó muito, né? Um fez, todo mundo quer fazer igual, né? E aí, depois do Pinheiro, foi só caindo, assim. Guará, Centerbox, Lagoa, aí foi fechando todo mundo. E a gente sentiu assim, pô, a gente fez um crescimento massa, agora a gente precisa sair daqui. A gente só está no Ceará. E era só no Ceará mesmo, né? E aí foi quando a gente, através da Casa Azul também, né, teve uma conexão com a Darwin Startups, que é uma aceleradora lá de São Paulo. E aí a gente começou a fazer esse processo, passamos no processo da Darwin, inclusive fomos a primeira startup do Nordeste a ser acelerado pela Darwin. E foi bem bacana lá o processo, porque o que a gente precisava agora era fazer conexões fora do Ceará. E aí a gente precisava de um apoio fora do Ceará. Lá também tem dinheiro, né? Então eles botaram R$200 mil na Mercadap, foi bem bacana também. Era um momento que a gente estava precisando de uma grana para dar um respiro, né? Começou a monetizar a empresa, mas a gente vinha de alguns empréstimos acumulados, então a gente precisava de um respiro, foi bem bacana. Nesse ano de 2019, que a gente passou por aceleração, a gente saiu de 5 ou 6 pessoas para 18 pessoas no time. Então foi um crescimento bem bacana. Começamos a fazer fechamentos fora do Ceará. O que foi muito bom também, porque o modelo que a gente tem de supermercado aqui no Ceará não se replica nos outros estados, não é tão comum o modelo que a gente tem aqui. Quando a gente fala de São Paulo e Rio de Janeiro, a gente fala um pouco diferente, fala de grandes marcas mais fortes, né, e menos como é aqui no Ceará. Então, foi muito bom também para a gente ir se adaptando um pouco mais ao outro modelo de mercado, que a gente estava muito fechado, né, a mente muito só aqui no Ceará, e aí a gente começou a fazer todo esse crescimento a partir da Darwin, né? E aí, depois disso, da Darwin, que foi muito essa conexão e a grana, né, no momento, a Darwin já foi mais grana, né, para a gente acabou sendo mais relevante a grana, né, diferente do caso da Casa Azul, que foi mais a nossa formação. A gente entra, e o momento da Darwin foi ali no segundo semestre de 2019, né? Então, a gente preparou a casa mesmo, a gente passou por uma Black Friday bem bacana, em 2019, a gente preparou o sistema, arrumou algumas casas que a gente não tinha muito bem organizado, estava fazendo ali meio empurrando com a barriga, né, porque era pouco o time, era 5 pessoas, 5, 6 pessoas, e a gente fortaleceu isso, e foi, assim, gente, o momento certo, porque na hora que a gente virou 2020, a gente entrou no momento pandêmico, né? Dia 15 de março de 2020, foi um dia que a gente, acho que foi um domingo, se eu não me engano, foi o dia que a gente dormiu, e quando a gente acordou, dia 16, os pedidos da gente tinham, assim, 10 vezes mais, 20 vezes mais, um negócio absurdo. E foi muito importante a gente ter passado pelo momento de 2019, porque senão a gente estaria no momento certo com o produto errado, né? E a gente estava no momento certo com o produto certo. E aí, se a gente tivesse trago algum gráfico aqui, vocês iam entender a loucura que foi para a gente esse momento pandêmico. E não só foi muito louco, quanto também foi muito gratificante. Porque eu acho que a gente vinha numa escala de muita luta, assim, muita frustração, e aí a frustração vinha-se muito também pela nossa falta de conhecimento, né, como eu trouxe no começo. Então, a gente foi entendendo como é que as coisas funcionavam, e aí acho que foi um momento de muito gratificante pelo que a gente estava fazendo pelo mundo naquele momento. Então, assim, a gente lançou um negócio no começo pensando em melhorar a qualidade de vida das pessoas, ali por causa do estresse que a gente teve, né, que a gente contou ali no começo do supermercado.
Mas, durante o processo, isso foi se tornando muito mais uma sobrevivência do que um propósito. Isso estava machucado. É bem normal a gente se machucar no meio do caminho. Então, a gente já estava muito mais do ratamos aqui, tem que fazer esse negócio acontecer, do que o propósito que a gente estava fazendo aquilo, né? O fim de 2019, a gente conseguiu dar esse respiro, né? A gente já estava bem mais saudável. E aí, quando foi o processo de 2020, apesar de ter sido uma grande loucura, a gente trabalhou 24 horas por dia. A gente botou o computador do lado da cama, que era para eu dar um cochilo, o Gabriel segurava, eu acordava de novo, porque a gente tinha que ficar monitorando tudo que estava acontecendo. De pedido, gente reclamando, madrugada, os supermercados fecharam, eles separavam os produtos na madrugada. A gente tem fotos assim bizarras assim do supermercado. Todos os corredores assim eram só carrinhos com compras. E aí, de manhã cedo, saíam fazendo as entregas para os clientes. Tipo, não dava nem para andar dentro do supermercado, era um monte de carrinho com compra. E aí, então, a gente tinha que dar apoio aos separadores na madrugada, a todo mundo. E aí, a nossa equipe também trabalhou muito, e a gente era 18, estava tendo trabalho para 40. Né? Em 3 meses, a gente saiu de 18 para 40, que foi também uma grande loucura no meio da pandemia. A gente contratou as pessoas sem ver essas pessoas, né? Então, foi um processo aí bem louco que a gente passou, mas foi um processo muito gratificante. Apesar de ter sido muito trabalho, foi um processo que a gente olhava para aquilo e falava, cara, a gente está deixando as pessoas em casa num momento desse, assim. E isso foi para a gente, acho que deu a sensação de fizemos a coisa certa. Eu acho que foi esse o momento em que a gente sentiu que estava fazendo o negócio certo e que a gente estava recebendo a recompensa disso também, né? Depois de tanta porrada, né, que a gente já vinha levando aí. A gente encurta um pouquinho a história para conseguir passar por ela como um todo, né? Mas, naturalmente, em termos de retaguarda, teve diversos avanços, né? Então, quando a gente lançou sem sincronia de estoque, a gente lançou exportando Excel, hoje tudo na Mercadap é basicamente automatizado, né? A gente está lá consumindo diretamente o estoque, sincronizando com o preço, a gente está lá transmitindo diretamente o pedido, uma vez que o separador termina de fazer a separação. Né? Lá em 2019, a gente já estava com mais ou menos 50 estabelecimentos em 6 estados do Brasil, né? Mas, como a Larissa falou, em 2020, a gente encerra o ano em, basicamente, 140 estabelecimentos, né, em 19 estados do Brasil. Então, a gente estava bem preparado para o crescimento, né, e conseguimos realmente pegar esse movimento onde o nosso negócio, que sofria de um senso de urgência, né, quando a gente falava supermercado venda online para supermercado, supermercado é um mercado completamente tradicional, né? Então, as pessoas elas tendem a adotar aquilo que os outros já adotaram, né? Então, a coisa mais comum do universo é o Pão de Açúcar faz alguma coisa e todo mundo começa a querer entregar a mesma coisa. Então, o Pão de Açúcar entrega o aplicativo de desconto no clube. Todo mundo quer um aplicativo de desconto no clube. Então, o Pão de Açúcar guina alguma coisa e o mercado vai seguindo, adotando aquilo que os grandes estão adotando. Então, a gente tinha essa necessidade de fazer um processo educacional, de explicar que a venda online já era uma realidade, porque a gente tinha clientes que conseguiam ter resultados bem interessantes já, né? Aqui em Fortaleza, como um todo. Só que isso era um entrave do nosso processo de venda, né? E quando a gente chegou no momento da pandemia, basicamente, essa chave virou o senso de urgência, ele já se fez pela situação e a gente estava preparado para realmente colocar todo mundo que estava no pipe, no funil, para dentro do negócio, né? A nossa trajetória como um todo ela é muito enxuta em termos de fundraising. Então, tanto porque a gente não conhecia nada dessa trilha no começo, né? Quanto porque as nossas primeiras experiências com levantamento de capital não foram boas, então isso trouxe nos empreendedores um pouco dessa retração ao modelo, então a gente sempre buscava fazer um negócio quase no modelo de bootstrapping ali, o mais enxuto que a gente conseguisse, e isso foi muito bom também para a gente aprender a otimizar, porque o dinheiro sempre era escasso, então a gente sempre tinha que colocá-lo no local certo, né? Então isso foi um ponto extremamente importante para a gente. E aí, sempre, a gente até passou por um outro processo de aceleração, que ele era pontual ali durante uns 4 meses, a gente esteve em São Paulo, esteve fazendo essas conexões, e foi muito interessante para a gente dar essa etapa de conexão, mas o que eu pontuo também como diferencial da Casa Azul é que o processo de aceleração da Casa Azul, pelo menos com a Mercadap, né, ele não teve tempo de duração, né? A gente foi do Batch 1 e a gente, se precisasse, estaria aí junto com a galera do Batch 7 ajudando, a Casa Azul ajudando a gente onde precisava ser ajudado. Então, os caras são parceiros realmente, de fato, a gente conseguiu ter esse apoio de conhecimento, esse apoio de conexão, esse apoio de ecossistema que a gente tanto precisava, e foi um fator realmente fundamental para a gente continuar crescendo. Desde o nosso ano de lançamento, lá em 2016, não se passava um ano sem que a Mercadap triplicasse os resultados anuais, né? Quanto mais
quanto menor você é, mais fácil é fazer isso, mas quanto mais a gente vai crescendo, mais difícil vai ficando, né? Ano passado a gente conseguiu fazer isso de novo, esse ano a gente está com um crescimento de mais ou menos 75% relativo ao que a gente já estava fazendo no ano passado. E, como a Larissa pontuou, lá em 2020, no meio de tanto crescimento também, a gente começou a conversar com a Lynx, né, uma empresa gigantesca. A Lynx ela é líder no varejo, em tecnologia para varejo, né, muito presente, principalmente em moda. Se você for no Iguatemi, por exemplo, quase 50% dos sistemas lá são da Lynx, né. E aí a gente começou a ter essa aproximação, essa conversa. A Lynx queria uma tecnologia que pudesse ajudá-los a atuar no varejo alimentar. A gente viu que tinha boas sinergias e começou a consolidar essa conversa, que lá no finalzinho de 2020, né, no dia 13, numa sexta-feira 13, a gente fechou o negócio e a gente teve o nosso exit, tipo, um pouco mais de 10 milhões de reais, um negócio fechado, né? E aí hoje a gente faz parte desse grupo Stone Corporation como um todo, que depois adquiriu a Lynx, né, uma das maiores empresas do mercado, e a gente está aproveitando essas sinergias de ter bons irmãos mais velhos, né, e capacitando um pouquinho mais a nossa tecnologia e potencializando um pouco do que a gente vem fazendo. E esse é o fim, eu acho, né? É aí que nós estamos hoje, daqui para frente saberemos em breve, né? Boa, pessoal. Abrir para perguntas, né? Quanto tempo que durou esse processo com a Lynx aí, esse processo de M&A? Boa, desde que a gente começou a conversar até o momento da consolidação do negócio, a gente tem bastante emoção, até porque a gente estava nesse crescimento maluco aí de que a gente enfrentou de março para frente, mas a gente tem um cenário de mais ou menos... foram mais ou menos 8 meses, desde o começo até o fim. Isso é muito normal, tá, para qualquer tipo de transação de M&A, para qualquer tipo de transação de levantamento de capital até, né? Você fala, para uma startup que quer trilhar uma trilha de fundraising, você tem que estar sempre pensando em pelo menos captar 6 meses antes. E quando a gente fala de M&A, que no final você vai estar vendendo o seu negócio, esse período de 8 meses até é um período razoavelmente rápido, pelo que a gente tem de benchmark de outros negócios. E como é que foi a iniciativa? Quem bateu na porta de quem? Como é que foi essa conversa inicial? Pode? Tem coisa que não pode, mas essa aí eu acho que pode. Se não puder, vocês fazem de conta que não ouviram. Brincadeira, mas pode. Eles procuraram a gente. Eles que procuraram. Eles, na verdade, grandes empresas estavam procurando, né? Além da gente, todos os nossos concorrentes que a gente mapeava mais próximo foram adquiridos. Foi um momento que virou ouro, né? Mais ou menos isso. Então, aí a gente não achava que não era o momento ainda de tempo de empresa, né? A gente estava muito novo ainda, né? 5 anos, tinha nem 5 anos ainda quando a gente começou a conversar. Então, a gente achava que a gente estava muito novo ainda, mas era um mercado, um oceano azul que virou um oceano vermelho em milésimos de segundos, quase isso, né? Então, a gente estava falando já de mercado livre, vendendo supermercado, Magazine Luiza, então... Todo mundo começou a vender supermercado. Qualquer aplicativo que você abrisse, tinha lá, o LX, tinha qualquer canto. Você abria, tinha lá um leitinho para vender, né? E aí, devido a isso, a gente entendeu que precisava se fortalecer junto com uma empresa maior, e aí a gente namorou esses 8 meses aí até chegar na conclusão, foi isso. Gente, assim, primeiro, parabéns. É massa, né, estar nesses momentos aqui por isso, né? Porque a gente ouve as histórias, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ecossistemas, então, né, aqui é a prova concreta de que vale a pena a gente ajudar o ecossistema, né? Ouvindo a história de vocês, né, passa um filmezinho, né, Marina, para a gente que está na ponta de cá, que procura apoiar, né, e fica ouvindo assim, as histórias dos empreendedores, né? A gente vê quão diferença faz o empreendedor ao longo dessa jornada, né? Assim, a gente diz que a gente tem que selecionar os empreendedores, né? O negócio, isso é detalhe. Então, vendo vocês, né, assim, reforça, né, essa teoria, essa tese de que a gente tem que selecionar bons empreendedores, como vocês mostraram que são. Essa resiliência que vocês têm é sensacional. E aí, falando um pouquinho dessa resiliência, eu queria entender um pouquinho mais, e até aproveitar que eu sei que tem startups aqui, acho que como foi, assim, eu queria que contasse com detalhes, como foi a jornada, né, para o primeiro usuário, certo? E aí,
pode ser o lado do supermercado, parceiro, né? Como foi essa conquista do primeiro usuário e depois a primeira conversão desse usuário para cliente? Boa, eu posso falar do supermercado, você fala do cliente, né? O primeiro supermercado, que foi o Mercantil Pinheiro, na época, hoje ele chama Conchemax, na época ele chama Mercantil Pinheiro, mas não era o Pinheiro que a gente conhece, como eu falei, era um supermercado de bairro ali da Vila Peri. A gente conhecia o proprietário, como eu já tinha trabalhado no supermercado, conhecia o proprietário, e aí a gente foi começar a ter algumas conversas, né? Olha, a gente tem essa ideia, a gente já tem essa versão, só que ele era um proprietário completamente racional, né? O fato da gente conhecê-lo não ajudava no convencimento, só ajudava no acesso, né? Então, ele não ia simplesmente fazer uma coisa por ajudar a gente, né? Você te conheço, ó, vamos na camaradagem fazer o negócio acontecer. Então, na prática, a gente levou 5 reuniões, debatendo em cada uma das reuniões algumas objeções que ele tinha, que ele trazia como desafio para a gente, e a gente tinha que maturar para o próximo momento. Então, a gente voltava com a solução. A gente já começava a dar um boost no nosso produto. E isso foi extremamente valioso também como um todo, porque, na prática, isso gerou um MVP já com um pouco de base em cima da dor do próprio supermercado, do próprio proprietário. Então, tem vários pontos que a gente não estava olhando, pontos de operação, pontos de separação, pontos de logística. Na prática, a gente olhava para o produto e se preocupava com o consumidor final. E tinham várias questões de dentro da loja que eram inerentes e necessárias à nossa resolução. E, na prática, pessoal, a gente só conseguiu crescer como a gente cresceu, principalmente quando a gente teve oportunidade, e meu pai até fala, né, sorte, é estar preparado quando a oportunidade existe, né? Quando a oportunidade surge. Porque a gente também se preocupou em tirar ao máximo as barreiras de entrada que modificavam o nosso negócio. Então, por exemplo, se um supermercado fosse vender online hoje, o supermercado trabalha com dezenas de milhares de produtos. Se ele tivesse que fazer o próprio cadastro, ele não venderia tão cedo. Então, hoje a gente resolve o cadastro para ele. Desde o início, a gente nasceu com essa concepção, porque foi algo que, nessa primeira conversa com um possível cliente, a gente já estabeleceu que era uma necessidade, né? Então, a questão da separação, então, da logística interna da loja, né? Não é aquilo com o consumidor, mas a gente também absorveu isso e criou uma tecnologia para veicular isso de maneira mais otimizada, muito antes do pico de pedidos da pandemia. Então, são vários pontos que a gente vai observando. Então, assim, como a Larissa até mencionou, o grande ponto não é a solução, é o problema, né? A solução ela vai mudar, e é DNA da startup a adaptação, né? Então, é justamente entender que o problema existe, e a sua função não é fazer da sua solução o ponto de mercado, mas sim da sua solução a capacidade de fato, resolver o problema. Então, isso vai mudar muito ao longo do tempo. Quando a gente começou com a ideia de ser uma dark store, depois foi para Marketplace, agora é White Label, tudo em base do que a gente vai colhendo de são necessidades de se adaptar em relação à solução. Mas depois das 5 conversas, a gente conseguiu ali um acesso para entrar com 5 bairros, com a gente fazendo todo o marketing, né, panfletando ali, para conseguir botar o negócio para rodar. É normal que quando a gente vai falar de case, a gente vai falar sobre tudo que passou, né? Mas eu também queria aproveitar o momento que eu gosto muito de conversar com o Gabriel e com a Larissa para falar um pouquinho para frente, assim. Existe já um processo bastante forte de fluido de uma reestruturação do mercado de varejo supermercadista, muito calcado na visão de que o modelo anterior, o modelo preconizado de marketplace, ele começa a trabalhar um processo de comoditização de marcas para os supermercados. Então, a gente começa a ter um movimento de vamos competir entre plataformas dos supermercados e não mais rodar no iFood, porque daqui a pouco eu vou botar supermercado no iFood, o importante não é o supermercado, o importante vai ser o bem de consumo que você vai consumir, independentemente do supermercado, né? E até recentemente a Mercadap fechou com o São Luís, né? Depois de muito tempo, né? A gente foi muitas vezes lá e foi muito legal. Eu acho que o aplicativo tá foda, assim. Eu sou um consumidor de São Luís, compro bastante de lá e assim. Eu acho que é interessante você falar um pouquinho sobre isso. Como é que vocês veem essa oportunidade dessa não comoditização de marcas baseada no modelo SaaS, B2B com white label? E, obviamente, como se acredita que esse mercado varejista vai chegar nos próximos pontos de uma experiência mais imersiva nesse processo de compra? Deixa eu trazer um. Oi? Tá saindo, tá não? Oi, oi. Tá ligado?
eu estava semana passada lá vou dizer, num supermercado, né? Melhor. Estava semana passada num supermercado. Difícil, né? E aí a gente estava conversando, ele estava falando justamente sobre isso. Ele falou assim, Larissa, o cliente do iFood, ele não é meu cliente, ele é cliente do iFood. E aí ele estava conversando que, nesse momento, já estava um crescente muito grande, né? Mas acho que eu vou ser péssima desses nomes, mas eu vou trazer uma só, tipo Zenir. O que é Zenir, assim? Acho que vocês lembram que é Zenir, mas... entre outras, que eu lembro que tem várias, mas não vou lembrar o nome agora, mas a gente só compra móvel agora na Magalu. E aí ele falou um pouco sobre isso. Ele falou assim, o mercado de eletrodomésticos, né, virou marketplace, né, que a Magalu acabou virando o marketplace, né? E aí ele falou assim, o próximo vai ser a gente. Então, assim, eu não posso alimentar o marketplace mais, eu preciso alimentar o meu sistema. E aí deixa de ser só um aplicativo de e-commerce para ser um aplicativo de relacionamento. E aí isso é um ponto muito que a gente vem desenhando aí para os próximos passos da Mercadap, é não ser só mais um aplicativo de compra, mas um aplicativo de relacionamento, para que o supermercado ele possa ter ali um relacionamento com o cliente dele para além da venda. Porque, senão, se é só comprar, eu compro no iFood mesmo, e não me interessa de quem eu estou comprando, interessa que chegue na minha casa. É isso que a gente faz hoje no Mercado Livre. Eu compro um produto, eu não sei nem de que loja é. Eu só sei que ele vai chegar aquele produto na minha casa. E, gente, leite ninho é leite ninho em qualquer canto. Diferente de restaurante, que quando eu como uma pizza de mussarela num canto, ela pode custar R$10, como eu posso comprar uma pizza de mussarela no outro canto, que é feita com fermento não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que é R$100, a mesma pizza de mussarela. Mas, com certeza, tem sabores diferentes, é feito de maneira diferente de um leite ninho. Então, para o supermercado, é um momento meio de... Ou eu corro para aí, ou já era eu, né? Então, é mais ou menos isso. Essa é boa, né? Porque a gente ser chamado para contar a história, você vai ter que ir lembrando, você vai ter que ir pegando alguma coisa, né? Quando esse tipo de pergunta, a gente já tem a resposta pronta, né? É a realidade que a gente convive. Então, só complementando o que a Larissa falou, né? Adicionando um pouquinho... Por exemplo, até hoje nos Estados Unidos, a Amazon ela é responsável por mais do que 50% de tudo que se vende online lá, né? A mesma Amazon, na França, não consegue ter uma performance que ultrapasse 10% no que tange varejo alimentar. E qual é a grande diferença, né? O mercado de varejo alimentar da França estava muito mais pulverizado nas suas próprias iniciativas de oferta de online. Então, os lojistas lá já tinham uma tecnologia, já ofertavam um serviço, em grande parte, de retirada em loja. Então, o mercado ele estava um pouco mais resistente a esse atrito, né? Ele estava resistente a essa entrada. E é justamente isso que a gente busca fazer aqui, né? A gente entende que existe uma visão de que, a longo prazo, se tudo ficar na mão de um, a gente vai ter um monopólio, ou ficar na mão de poucos, a gente vai ter ali duopólios, o pequeno e o médio, principalmente, eles vão ser extremamente prejudicados ao longo prazo. Ao mesmo tempo que a gente também tem a visão cada vez mais, né, de que olhar hoje para a venda online para supermercados é uma visão que ficou míope, né? É um dos maiores debates que a gente está tendo lá dentro da Mercadap como um todo. Então, a gente tem que olhar para canais, a gente tem que olhar para relacionamento, a gente tem que olhar para a tecnologia como um hub, né? Porque a gente entende que é necessário estar em todas as frentes nas quais o cliente está presente e não só impulsionando venda, como sim impulsionando engajamento, né? Então, é para aí que a gente está olhando. Qual é o sistema de monetização de vocês, assim? Hoje, a gente tem um valor fixo, mensalidade, isso para manutenção de preço, estoque, e a gente tem um valor fixo. E a gente monetiza por transação um valor fixo, tá? Depende muito da negociação, mas é em torno de R$2, R$3 por pedido que a gente cobra do lojista hoje. E aí, só acho legal falar o porquê, né, já que tem muitos empreendedores aqui. No começo, a gente fazia 2%, né, como o Gabriel tinha falado. E aí, olhando um pouco para o ticket médio de uma compra online, a gente fez essa tradução, na época, para R$2. E, gente, é totalmente diferente, porque para o lojista é tão apertado, né, para o supermercadista, em especial, é muito apertado a margem dele, porque ele vende perecível, né, comida ali, commodity, né, então, tipo, o arroz, feijão, ele tem que botar o mínimo. Então, geralmente, para o supermercado, é em torno de 5% que ele tem.
e aí a gente botar um 2% para ele, a gente sabe que não é no todo, não é isso e tudo mais, mas na hora, né, a forma como a pessoa recebe a coisa, isso é muito importante. Então, ele recebia 2% do meu faturamento, um supermercado de médio porte faz 2,5 milhões, mais ou menos. Ele pensava 2% de 2,5 milhões, nenhum sentido, sendo que não era isso, né? E aí a gente, quando converteu para R$2 por compra, ou ele coloca isso embutido para o cliente, ou ele mesmo paga e está tudo bem, e a gente conseguiu, no fim do dia, conseguir a mesma coisa, né? Em torno de 2% é o que a gente tem hoje de relação que a gente vende, né? Só complementando, e essa foi uma das grandes dúvidas que a gente teve no começo, né? Como precificar o negócio? A gente começou com 2%, só que, como a gente falou, a rentabilidade era mínima, a gente não conseguia realmente tirar um sustento nenhum disso, e a gente já tinha uma infraestrutura que era muito demandada para a gente viabilizar o negócio. Então, vamos englobar uma mensalidade. Aí, no começo, a gente fixou uma mensalidade e falou, para cada bairro que você quiser atender, além da sua região, a gente cobra um adicional. Só que aí a gente estava matando o próprio negócio, né? Porque o cara queria vender mais e a gente estava condicionando isso a maior pagamento. Aí depois a gente, não, vamos trabalhar só com mensalidade fixa, e aí um volume, em vez de ser margem, um volume realmente, um valor fixo cada transação. E aí, quando a gente vai acertando esse discurso, vai fazendo as mudanças que funcionam para a gente, para o mercado, isso ficou muito mais fluido, né? Só que a gente precisava também aprender um pouquinho do lado de lá, e qual era a percepção que isso gerava para que a gente pudesse chegar numa precificação mais madura. A gente foi 4, 5 precificações para chegar ao que a gente pratica hoje. Inclusive, quando a gente sugeriu mudar, tipo assim, um cliente pagava para a gente, tipo, R$30 nos 2%. A gente falou assim, não, agora era... Acho que na época a gente botou R$300 a mensalidade, era mais ou menos isso. Agora é R$300, R$2 por pedido. Ele aceito. Ele passou a pagar no mês seguinte 10 vezes mais do que ele pagava. Mas só pela lógica do que ele imaginava de futuro, ele mudou o modelo de negócio. Então, a gente conseguiu, inclusive, converter para os clientes que a gente tinha e passou a faturar de um mês para o outro muito mais só com a mudança do modelo de negócio, né? E eles aceitaram muito bem, porque era melhor para eles também. Pensando no longo prazo, a gente sabe também que o melhor seria o percentual, né? Então, é algo também que a gente fica de olho um pouco, até mesmo nesse momento com a Stone, é algo que, para a gente, já fica aí uma possibilidade da gente ter um pagamento, que é uma coisa que a gente vem trabalhando, para a gente já ter um FII aí no percentual, para que a gente consiga escalar com a venda, né? Não só com o valor de venda, né? Não só com a quantidade de venda, né? Exatamente. Hoje já tem, né? Só que é com terceirizado. Então, de forma terceirizada, Cielo, Rede, consegue pagar pelo app. Só que aí tu vai estar pagando normal, para você cliente é transparente, tá? Mas para a gente eu não estou transacionando. Eu só disse que o dinheiro sai daqui e vai para a Cielo, e vai para a Rede. Não passa pela gente, a gente não recebe esse dinheiro hoje, entendeu? Exato. A gente não recebe esse dinheiro. É mesmo. É porque depende do supermercado. Depende do supermercado. Tem supermercado que não usa. Não sei. Não sei, vou nem mentir que eu não sei de São Luís. Vocês acreditam que é o primeiro cliente grande nosso que a gente não sabe o que está acontecendo direito com o cliente é o São Luís, né? Porque foi numa época que a gente já estava com outras preocupações, mas... Não, e os clientes antigos, né, tipo Pinheiro, Centerbox, eles fazem algumas perguntas, tipo assim, não sei o que, e o São Luís? Eu falei, não sei, você está mentindo? Eu falei, real, não sei. É real. É sinal que deu certo, está dando certo, né? Bora. Obrigada, gente.